Olá pessoal, vamos lá então, a gravação desse sobre o capítulo 7 de Apocalipse, tá bem? Vamos aqui a minha pauta, falamos no vídeo anterior sobre o capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse e os outros selos, e aqui nós chegamos no capítulo 7, que trata de um interlúdio que acontece entre o sexto e o sétimo selo. Bem? Então, entre o sexto e o sétimo selo, nós temos um interlúdio. Né? A maioria dos estudiosos, né, dos teólogos, vai entender como o interlúdio, tá? Então, ficamos com esse. Bem? E nesse interlúdio aqui é muito importante porque, quer dizer, todos são, né? Por quê? Porque aparece aqui duas cenas grandiosas do capítulo 7 que João vê do céu. E a primeira diz respeito ao selamento dos mártires, dos servos de Deus, né? Os 144 mil que são selados. E depois João vê uma numerosa multidão de crentes glorificados louvando a Deus, tá? Exaltando a Deus. Então, basicamente, essas duas cenas, né? Os 144 mil sendo selados e depois uma numerosa multidão que ninguém pode contar de crentes já glorificados, né? Que estão lá diante do trono de Deus, louvando ao Senhor, ok? Algumas observações preliminares acerca do capítulo 7. Tá? Primeiro, fica muito claro no capítulo 7 que Apocalipse é um livro escrito para uma igreja sob perseguição. Tá? Na época em que Apocalipse é escrito, o imperador romano era Domiciano, bem? Que é chamado de segundo Nero. Tá? Então é o imperador que vai fazer uma perseguição. Mas a grande perseguição que a igreja ainda iria experimentar, tá? Uma perseguição muito mais dura acontece pouco depois, né, da época aí do escritor, do autor de Apocalipse, tá? Então era uma igreja que já estava num ambiente totalmente desfavorável e que a carta de Apocalipse prepara essa igreja para dias ainda mais difíceis. Então a primeira coisa muito importante é que o livro de Apocalipse foi escrito para uma igreja sob perseguição, tá? Em dois sentidos. Historicamente, o livro foi endereçado para aquela igreja lá no primeiro século que vivia debaixo do governo do imperador Domiciano e depois de outros imperadores romanos que vão combater duramente a fé cristã. Então é uma igreja perseguida, tá? É uma igreja que sofre a perseguição movida pelos imperadores romanos. Tá? Então o primeiro alvo da carta de Apocalipse são essas igrejas. Em segundo lugar, profeticamente, essa Apocalipse se dirige à igreja dos últimos tempos, tá? À igreja da grande tribulação, a igreja que vai viver nos tempos do anticristo, tá? Uma igreja que vai sofrer a mais dura perseguição que houve em toda a história, tá? Então, a igreja do primeiro século, que vive aquela perseguição sobre os imperadores romanos, é a mesma igreja que vai sofrer essa perseguição final. Tá? Então, eu concordo com o Champlin, essa frase aqui é bem importante, que ele diz que ver a igreja ausente durante esse tempo é negar o propósito mesmo com que esse livro foi escrito. Se você não está entendendo muito a importância disso, saiba que tem muita gente que entende que a igreja não estará presente na grande tribulação. Tá? Então, quando o negócio pegar mesmo, quando o anticristo, né, e a besta, o negócio aqui tiver feio, muita gente entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tá? Então, antes da grande tribulação, a igreja seria arrebatada.
Bem, eu concordo com Champlin que isso é negar o propósito com que o livro de Apocalipse foi escrito. O livro de Apocalipse é escrito para uma igreja sob perseguição. Tanto a igreja do primeiro século, como a igreja do último século, por assim dizer. Tá? A igreja que vai enfrentar os tempos do anticristo. Essa igreja, como é mostrada em Apocalipse, ela é preservada, ela é selada, ela é cuidada por Deus. Tá bem? A ira de Deus não cai sobre ela, tá? Mas ela está em meio a esse caos todo. Como o povo de Israel estava lá no Egito, enquanto o Egito todo sofria aquela grande tribulação das 10 pragas. Ok? Beleza. Quanto ao livro, tá? A ênfase do livro está na selagem, a ênfase do capítulo 7 está na selagem do povo de Deus, né? Os selados, tá? Então, o anjo vem e ele vai selar o povo de Deus. O que isso quer dizer? Que os servos de Deus aqui são selados de modo a serem preservados da ira que cairá sobre a terra. Tá? A ideia do capítulo 7 é que eles são selados para serem preservados. Mas a pergunta é, preservados do quê? Tá? Tem muita gente que dá muita importância, né, ao sinal da besta, tá? Mas ainda deveria dar mais importância ao sinal de Cristo, né? E esses servos de Deus recebem um selo na fronte, um sinal na fronte, e esse sinal é que vai diferenciá-los, de modo que a ira de Deus não vai se abater contra eles. Tá? Lendo o texto, muitas vezes pode dar a entender que eles serão selados para serem preservados de qualquer problema, de qualquer aflição. Tá? O que, obviamente, não é o entendimento correto, porque o texto fala, inclusive, de mártires, ou seja, daqueles que morrem por causa do evangelho, aqueles que morrem por causa da fé em Cristo. Tá? Então, os servos de Deus serão preservados, mas não preservados da perseguição do anticristo, de sofrerem e morrerem por causa da sua fé. Em nenhum lugar da palavra de Deus, nunca, nem nas palavras de Jesus, se diz que o povo de Deus seria preservado de testemunhar com sangue acerca da sua fé. Tá? Os 144 mil aqui são selados para que a ira de Deus não caia sobre eles. Lembra que lá no final do capítulo 6, que nós falamos no vídeo anterior, termina dizendo que a ira de Deus vem sobre todos, pequenos, grandes, livres, escravos, livres, reis, não há distinção, tá? A única distinção que é os servos de Deus não sofrem a ira de Deus. Bem? Essa ira de Deus não cai sobre eles. Bem? E aí, você pode ler Ezequiel capítulo 9, principalmente a partir do versículo 4, que é algo que ilustra muito bem isso. Tá? Lá na visão de Ezequiel, em que Jerusalém é castigada, tá? O castigo de Deus sobre Jerusalém. E aí vem um anjo, tá? E ele vai selar e ele vai sinalizar aqueles que estão sofrendo por causa dos pecados de Jerusalém, ou seja, aqueles homens tementes a Deus. E aí depois vem um anjo, vem o castigo de Deus, matando, destruindo, e os únicos que não serão atingidos pela essa ira de Deus serão aqueles que têm um sinal. Tá? Então isso ilustra muito bem o que acontece aqui no capítulo 7. Beleza? Terceiro ponto que eu coloquei aqui, sendo assim, o Israel espiritual, ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus, será protegida em meio à tribulação e não retirada dela. Tá? Uma observação muito importante, tá aqui, ó, vou pintar de azul. Há muitas coisas em Apocalipse que só saberemos quando chegar a hora, quando aquilo que foi predito se realizar diante dos nossos olhos. Não adianta ficar batendo cabeça, conjecturando, levantando hipóteses. Não tem como, tá? O que a gente precisa é ler
compreender aquilo que é possível que seja compreendido e guardar isso na memória, no nosso coração, que um dia isso será plenamente revelado diante dos nossos olhos, tá? Uma dessas coisas que não dá, a minha opinião também é essa, e muitos teólogos vão afirmar a mesma coisa, não dá para nós batermos uma tela e dizer é isso ou aquilo, é a identidade dos 144 mil servos de Deus. Tá? Quem são esses 144 mil servos de Deus? Tá? É impossível saber exatamente. Tá? A Bíblia vai falar de 144 mil servos de Deus, 12 mil de cada tribo, tá bem? Que não serão atingidos pela ira de Deus que se derramará contra o mundo. Bem? Talvez você já tenha ouvido falar que os testemunhas de Jeová, né, falam que só haverá 144 mil pessoas no céu. Né? Então, lá no céu só vai haver 144 mil e os outros salvos ficarão aqui na terra. Tá? Eu não sei se isso é uma doutrina de fato deles, tá? Ou apenas coisa boatos. Bem? Mas em relação às três hipóteses, conjecturas mais aceitas acerca dos 144 mil, vamos lá. Opção A, esses 144 mil trata-se da igreja, ou seja, esse número é um número representativo, simbólico, para falar da totalidade dos servos de Deus. Tá? Então, os 144 mil, né, fazendo referência ali ao Israel, às tribos de Israel, seriam uma referência ao povo de Deus, ao Israel espiritual de Deus. Então, uma referência à igreja de Jesus Cristo. Tá bem? Há muitas coisas que apontam nessa direção. Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 5, quando vai falar da quinta trombeta, fala que vem um castigo terrível de Deus que vai atingir a todos, exceto aqueles que foram selados, ou seja, os 144 mil. Tá? Então, se vai atingir a todos, exceto os 144 mil, esses 144 mil devem representar todos os servos de Deus. Tá? Porque é inadmissível que a ira de Deus se derrame sobre os seus próprios servos. Tá? Então, isso indicaria que esses 144 mil se refere à totalidade do povo de Deus. E também lá no capítulo 14, versículo de 1 a 5, vai falar do Cordeiro em pé no Monte Sião e com ele os 144 mil. E esses 144 mil são, como diz lá no versículo 4, aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos, são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Eles são aqueles que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e nem mácula. Ou seja, eles são descritos como todos os servos de Deus na terra. Tá? Então, se eles são todos os servos de Deus na terra, eles são a igreja cristã. Eles representam aqui a totalidade do povo de Deus. Tá? Essa é uma das posições mais fortes. Mas também há muitos teólogos que vão apostar aqui na opção B, que esses 144 mil se refere à nação literal de Israel. Tá? A nação literal de Israel. Sabe? Israel lá no Oriente Médio, israelita, com RG de Israel, sabe assim, o judeu mesmo, literal, né, não simbólico, não espiritual, que está se falando em relação à nação literal de Israel. Tá? Esses 144 mil aqui seriam 144 mil servos de Deus, ou seja, aquele Israel que virá a se converter, a crer em Jesus Cristo. Tá? Isso deixa alguns problemas. Isso causa alguns problemas, como eu apontei ali no capítulo 9:4 e no capítulo 14. Por isso, há uma opção mais recente, o Champlin vai indicar isso, uma opção mais recente, que esses 144 mil seria a nação literal de Israel, porque a igreja terá sido arrebatada antes da grande tribulação. Tá bem? Então,
aquela corrente teológica, né, aquela doutrina, aquele ensinamento que eu comentei no começo, de muitos que dizem, que apostam que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, que a igreja de Jesus Cristo, que eu e você, que nós não passaríamos pela grande tribulação, tá? Então, se toda a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, ficaria apenas os não crentes. E entre os não crentes, a nação de Israel. E dentro da nação de Israel, muitos se converteriam a perceber que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, tá bem? E aí esses 144 mil se referia a esses judeus, a esses israelitas conversos, tá? Crentes em Cristo Jesus, tá bem? Isso não é tão provável, tá bem? Mas são as 3 hipóteses mais comuns hoje. Como eu falei, eu entendo que seria os 144 mil representando a totalidade da igreja, dos servos de Jesus Cristo, mas é uma daquelas questões que não dá para você afirmar categoricamente quem são os 144 mil servos de Deus que foram selados, né, para que a ira de Deus não se derramasse contra eles. Ponto final. Ok? Gente, essas são algumas questões mais em relação ao capítulo. Isso aqui eu fiquei só na parte inicial, né? Depois, a partir do versículo 9, ele tem a visão dos salvos glorificados, né? Daqueles crentes que estão na glória, tá? Tá lá o meu pai, sou Irineu Carneiro de Santana, que hoje tem um novo nome, né? Que Deus deu para ele. Aqueles crentes em Cristo, né? Irmão José Clemente, né? Que faleceu há pouco tempo, e outros tantos servos de Deus, né? Desde Adão até o último servo de Deus, que já morreu, que já está na glória, que estão aí de pé diante de Cristo Jesus, né? Então ele tem essa grande visão, uma grande multidão que ninguém pode enumerar, tá? Se em relação aos 144 mil há essa divergência, é toda a igreja de Jesus Cristo na terra hoje, ou é só a nação de Israel, em relação a essa visão agora do versículo 9, não há nenhuma dúvida. Se refere à igreja de Jesus Cristo, a todos os salvos, incluindo os judeus, os israelitas, mas a todos os salvos de todas as nações que já estão na glória. Por quê? Porque o texto fala isso, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas, eles estão em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com palmas na mão, e clamavam com grande voz, e eles louvam e exaltam a Deus. Tá bem? Isso é para lembrar que não importa quais as aflições, as angústias, os sofrimentos que se abaterem sobre a sua vida, um dia você vai estar de pé diante do trono e diante do Cordeiro louvando a Deus. Bem? Se acontecer de nós estarmos numa situação e que tenhamos que sofrer, ser chicoteados, tem na internet, você encontra vídeos na internet de crentes sendo chicoteados em praça pública, na Arábia Saudita, em outros países muçulmanos, tá? Hoje tem cristãos sendo chicoteados por causa da fé em Cristo. Hoje tem cristãos sendo mortos por causa da fé em Cristo. Hoje tem crentes, tem missionários, tem pastores presos, encarcerados por causa da fé em Cristo. Bem, a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se esquecer disso. Bem, hoje nós estamos aqui vivendo uma pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, em que muitos não estão podendo ir na igreja, ou muitos até podendo não vão, tá? Há muito tempo, há anos, há décadas e décadas, crentes em partes da China ou em toda a China, Arábia Saudita e em vários outros países, não podem ir na igreja. E quando vão correndo o risco de serem presos, de serem chicoteados, de serem mortos. Tá bem? Então, esses salvos que sofreram pela fé em Cristo Jesus e que pagaram com o próprio sangue a fé em Cristo Jesus, estarão lá. E João os vê agora de pé diante do trono e do Cordeiro, louvando
ao Senhor. Bem, voltando um pouquinho, algumas coisas muito interessantes aqui no capítulo 7, né? Ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, tá? Talvez você vai falar, aí, pastor, mas aí será que João pensava que a terra era plana, era quadrada? Sim, ele pensava que a terra era plana. Todos os povos antigos pensavam na terra plana, tá? Na terra plana, bem? Apenas os gregos ali, né, 600 antes de Cristo, tá? Que já vão pensar na Terra como um disco esférico, mas ainda pensando numa Terra plana. Bem? Quando a gente vai falar das grandes navegações, né, em termos de história, né, ontem, praticamente, né, de Cabral, Pedro Alves Cabral, Colombo, ainda pensavam numa Terra plana, não é? Muitos tinham medo que se você saísse navegando em linha reta, você iria cair no abismo, né? Lá na frente, tudo, sabe? Então, os povos antigos pensavam numa terra quadrada, tá bem? E com anjos, e aí João vê, olhando do céu, né? Lembra que ele está no céu, ele olha para a terra embaixo, né? E na visão dele ele vê anjos de pé nos 4 cantos da terra, tá bem? E esses anjos seguram os ventos, não permita que se vente sobre a terra. Os povos antigos imaginavam, sim, seres espirituais, celestiais, que controlavam os ventos. Tá? Então, João aqui está tendo se recorrendo a uma mentalidade antiga para descrever isso. É óbvio que João não está falando literalmente de vento. Né? Ele está falando aí de um poder espiritual que tem capacidade de trazer grandes transtornos e destruição e calamidade à terra. Esses anjos impedem que esses poderes hajam, né, sobre a terra, né, preservando a terra durante um determinado tempo. E que tempo é esse? O tempo para que os servos de Deus sejam selados, sejam marcados. Ou seja, eu já falei nos vídeos anteriores, né? Apocalipse mostra claramente o que a Bíblia toda mostra, que é Deus controlando a história. Deus controla a história. Todas as calamidades que podemos imaginar estão debaixo da mão poderosa de Deus. Tá? Elas só acontecem quando Deus permite. Só acontecem quando Deus permite. E aí, Deus faz com que essas calamidades sejam contidas até que os seus servos sejam selados, ou seja, sejam marcados, sejam identificados, de modo que quando essas calamidades vierem sobre a terra, elas não atingirão esses servos de Deus. Bem? Esses servos são descritos aqui como 144 mil. Como eu falei anteriormente, há muitas pensamentos acerca de quem são exatamente esses 144 mil. A grande maioria dos estudiosos vai falar que esses 144 mil aqui representam, tá, todos os salvos, todos os servos de Deus que há na terra, tá, que estão sobre a terra. E eles vão ser contrapostos aqui por aqueles que estão no céu, aqueles que já morreram, os salvos glorificados, né, aqueles que já estão lá de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Diante do trono e do Cordeiro, eles louvam a Deus, não é? Eles dizem: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui é interessante que após eles louvarem, ou enquanto eles estão louvando, os anjos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se unem à adoração. Lembra que no capítulo 6, no capítulo 5, acontece o contrário, não é? A adoração começa lá dos 24 seres viventes, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, e vai se expandindo até chegar a todas as criaturas. Agora, a adoração começa nos salvos, que estão na glória, e aí envolve todos os anjos, toda a milícia celestial, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E aí eles passam a adorar também, se prostram diante de Deus e dizem: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos toma a palavra e pergunta para João: de onde são estes que vieram? Quem são esses? Né? Um dos
anciãos pergunta para João. E João fala: não sei, você que sabe, me diga, quem são eles? E aí o ancião responde: esses são aqueles que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e noite no santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, essa inumerável multidão aqui se refere aos mártires, ou seja, aos santos que estão na glória. Tá bem? Então, aos santos que estão na glória, mas que morreram pela sua fé, em defesa da sua fé. Ou seja, aqueles que morreram pelo Evangelho, aqueles que morreram pela mensagem do Evangelho. Obviamente, envolve todos aqueles que morreram anteriormente, né, antes de Cristo, mas todos aqueles que morreram pela sua fé em Cristo Jesus, tá bem? Todos aqueles, eles são mártires, né? São os mártires glorificados, tá bem? E por isso e aí vem a promessa, né? Jamais terão fome, versículo 16, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor, né? E ele termina dizendo: e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, tá? Esse é o contraponto. Jesus vai falar numa das mensagens dele, né? Aqueles que hoje têm paz, alegria e tudo de bom nessa vida, na vida, no futuro, na eternidade, terão angústia, sofrimento, tribulação, tá? Aqueles que hoje têm angústia, sofrimento e tribulação, na eternidade terão paz, alegria, é, é, felicidade, sabe? Então, a mensagem de Apocalipse também é essa. Nessa vida, enquanto estamos aqui na Terra, devemos escolher uma vida de sofrimento, de angústia, de luta, tá? Porque estamos no mundo, somos cordeiros em meio a lobos, somos luzes no mundo em trevas. O mundo sempre será o nosso inimigo, tá? O mundo sempre tentará destruir a nossa fé. Por isso, a nossa vida nesse mundo sempre será, de alguma maneira, uma vida de angústia, uma vida de tribulação, porque nós somos servos de Deus no mundo que jaz no maligno, tá bem? Então, se você for fiel a Jesus Cristo, essa vida nessa terra será uma vida de angústia e tribulação para você. Mas, uma vez que você estiver diante do trono de Deus, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais sofrimento algum, nem angústia alguma. Então, é uma questão de escolha. O que você escolhe? Você quer ter paz, alegria e tudo de bom nessa vida? Ou você quer ter paz, alegria e tudo de bom na vida eterna, na eternidade? Essa é a grande escolha que a gente precisa fazer. Quando João entrega essa carta para a igreja do primeiro século, que vivia debaixo da perseguição do imperador Domiciano, ele estava falando para eles: abracem essa luta de aflição, abracem a dor dessa vida, abracem essa luta de angústia, de aflição, de perseguição, de sofrimento, porque Deus está preparando para vocês uma eternidade gloriosa. Gloriosa. Que Deus te abençoe. E quando você lidar com as aflições e as lutas desta vida, lembra que essa não é a sua vida. A sua vida verdadeira está guardada nos céus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.